Sejam todos bem-vindos à primeira conversa com o reitor do Instituto Federal de Rondônia. Então, eu já acolho você, aluno do Instituto Federal de Rondônia, servidores também do IFRO e também toda a comunidade externa ao Instituto Federal de Rondônia. Então, hoje é a nossa primeira conversa com o reitor do Instituto Federal de Rondônia, professor Moisés José. E aí eu já quero dar boas-vindas a ele a essa conversa. Tudo bem, professor? Olá, Viviane, muito obrigado, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de conversar com a nossa comunidade servidores, tais, docentes e a comunidade acadêmica, os nossos alunos e alunas. Já vamos iniciar nossa conversa falando um pouquinho de como foram esses primeiros 100 dias desse novo ciclo de gestão no IFRO. Iniciamos esse primeiro ciclo, no mês de junho, estamos completando agora 100 dias do novo ciclo de gestão do IFRO 2023-2027. Os desafios são muito grandes, são enormes, mas cotidianamente nós estamos superando cada demanda, cada dificuldade, cada desafio que aparece nesse início de gestão. Eu destaco aqui o trabalho das pró-reitorias, professora Sheila na PROEM, a Fernanda na PROEX, a Xênia na pró-reitoria de pesquisa, professor Mauro na pró-reitoria, na PRODIN, e o Ivanilson na PROAD. E aí eu estendo também o agradecimento e o destaque do trabalho de toda a equipe dessas pró-reitorias. Destaco também a montagem dessa equipe para esse novo ciclo de gestão, que também não foi fácil essa montagem, essa definição da equipe, Procuramos montar uma equipe considerando mulheres, homens, servidores tais, servidores docentes, negros, brancos, enfim, mas o ponto principal é que os campi tivessem representatividade nesse novo ciclo de gestão do IFRO. Então, há praticamente representantes na nossa equipe de todos os campi. Eu acho que isso faz a diferença, de maneira que os campi não apenas estão representados, como também participam de forma direta e indireta da gestão. Então, quando a gente fala desse diálogo e dessa nova formação, das novas decisões como gestão, a gente também precisa falar um pouquinho dos macroprojetos. A gente sabe que o Instituto já tem um trabalho com a comunidade externa, por meio dos macroprojetos, que são esse braço do IFRO na comunidade externa, e eu sei que a gente tem novidades, então quais são as novas propostas e como é que estão as tratativas para esses novos macroprojetos do IFRO? Então, Viviane, nós temos que entender a instituição como plural, a instituição como para além dela mesma. O Instituto Federal de Rondônia não pode ser apenas uma instituição de ensino, de pesquisa ou de extensão. Eu sempre digo que nós temos uma dívida muito grande com a sociedade, para além da sala de aula, para além dos nossos laboratórios, para além das nossas atividades de pesquisa e ensino de extensão. E os macroprojetos, vamos assim denominá-los, vêm preencher essa lacuna. Por meio deles, nós conseguimos chegar a um número muito maior de pessoas e pessoas que estão, em tese, distantes da nossa instituição, pessoas que estão distantes das nossas ações corriqueiras de ensino, pesquisa e extensão. Nós saímos de 3 macroprojetos, o PROINF, primeira e segunda fases, o GEO Rondônia, e o Cidades Inteligentes Ariquemes, E hoje nós estamos com 12 macroprojetos, já com recursos. Então saímos de 3 para 12. E outros 7 macroprojetos, vamos assim denominá-los, projetos grandiosos que têm um impacto muito grande na sociedade, outros 7 estão sendo já construídos. Alguns deles com a indicação já de um aporte financeiro para a sua execução. Então, resumindo, eu considero que os macroprojetos, os que havia na instituição, e esses novos que estão chegando agora, saímos de 3 para 12, como eu disse, mais esses 7, vem preencher uma lacuna necessária para a instituição conseguir chegar ao maior número de pessoas, as pessoas mais distantes, que precisam de fato de uma educação que transforma, que é o que nós ofertamos na nossa instituição.
Então, assim, além dos macroprojetos, esse ano a gente também teve, né, a possibilidade de aumentar, né, a oferta de bolsas no Instituto Federal de Rondônia. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Quando nós falamos nos macroprojetos, não é apenas a sociedade externa que ganha, né, as ações relacionadas a esses projetos, né? A comunidade interna também, o IFRO também ganha, né? No sentido de concessão de bolsas para os servidores, né? E a concessão de bolsas, sobretudo para os nossos alunos, né? Esses 12 projetos que hoje nós temos em andamento, né, os 3 anteriores e esses outros 9 que foram incorporados, são mais de 220 bolsistas que em 2024 já começarão a ganhar essas bolsas, alguns desses já neste ano de 2023. Né, alguns projetos já com aporte financeiro terão o início da execução agora em 2023. Então, eu vejo que a concessão da bolsa para o aluno, por meio desses projetos, também para os servidores, né, é uma ação importante do ponto de vista institucional. Né? É sim, sobretudo para os nossos alunos que mais precisam, uma transferência de renda. O aluno aprende para além da sala de aula, para além do laboratório e ainda recebe um aporte financeiro para ampliar a sua formação. Né? Eu destaco que os macroprojetos são uma realidade extremamente positiva na nossa instituição e o nosso objetivo fundamental é ampliá-los para que cada vez mais esses macroprojetos consigam chegar à sociedade e contemplar também a nossa comunidade interna, sobretudo os nossos alunos. Né? Falando das bolsas, a gente precisa também falar um pouquinho dos recursos financeiros, né, para custear essas bolsas e também falar um pouquinho da execução orçamentária do Instituto Federal. Então, o que tem sido feito para que haja essa execução orçamentária? Então, Viviane, nós sabemos que sem o recurso as ações não acontecem, né? Eu sei que a instituição não se resume em orçamento, mas é uma parte extremamente importante para a realização das ações no âmbito da reitoria e no âmbito também dos campi, as ações de ensino, pesquisa e extensão. Eu destaco aqui 2 ações implementadas logo no início desse novo ciclo de gestão que fizeram a diferença. A primeira delas é a presença da PROAD, né, nos campi, colaborando com os DEPLADs, colaborando com os servidores, os que gerenciam o orçamento nas unidades, assessorando, orientando, né, para que tivéssemos, de fato, uma gestão do orçamento de uma forma integrada. Né? Um outro ponto que eu destaco, que colaborou sobremaneira para a nossa execução aumentar, né, de forma exponencial, tão logo chega na instituição o financeiro, na segunda-feira, por exemplo, nós já descentralizamos, já enviamos para os campi, né? E exigimos dos campi a liquidação até na quinta-feira, até a quinta-feira da semana corrente, né? Com isso, para você ter uma ideia, quando chegamos, nós tínhamos 68% do nosso orçamento empenhado, né? E a liquidação cerca de 40%, mas nós estamos falando aí no início de julho, né? Tínhamos uma liquidação relativamente baixa. Não é? Então, com essa ação de tão logo chegar o financeiro, a gente já enviar para os campi, nós conseguimos hoje, nós estamos com 97% do nosso orçamento empenhado, né? Tanto no âmbito da reitoria como no âmbito dos campi. E 70% já de todo o orçamento liquidado. Né? Nós estamos aí já no meio de outubro, então não tenho dúvidas de que chegaremos no final do ano, né, com o nosso orçamento todo empenhado, a nossa liquidação praticamente 100% liquidada, enfim. São ações simples, mas que resultam em grandes benefícios para a instituição. Para você ter uma ideia, hoje o Instituto Federal de Rondônia, das 41 unidades que formam a rede federal, nós estamos em primeiro. Nos empenhos, 97% do nosso orçamento empenhado e 70% do nosso orçamento liquidado. Né? Isso significa que, caso a CETEC disponibilize recursos para as instituições, né,
nós provamos que temos uma capacidade de execução alta, né, nós podemos ser contemplados devido a uma ação simples que tomamos logo no início da nossa gestão, que não tenho dúvidas de que futuramente a instituição vai ganhar muito com isso, né? Como estamos falando agora de orçamento, né, um dos fatores, né, e que nos últimos tempos foi levado como pauta pelos reitores da região norte ao CONIF, que é o custo Amazônia. O senhor poderia explicar um pouquinho o que é esse custo Amazônia e o que tem sido feito para sanar essas dificuldades, vamos dizer assim, dentro do CONIF e também com o MEC? Perfeito. Aqui na região amazônica, não é preciso explicar tanto, porque todos sabem, nós somos da região amazônica, então nós vivemos essa realidade. O custo é bem maior do ponto de vista institucional do que em relação a outras unidades da federação, né? Nós temos alunos que no Amazonas, por exemplo, Pará, enfim, que andam de barco para ir às unidades, por exemplo. Então, o recurso os equipamentos mesmo demoram a chegar, a logística é complexa. Aqui na nossa instituição nós temos, né, campi bastante afastados do grande centro ou da capital, digamos assim. Então, em tese, aqui o custo amazônico é maior para nós, né? Existe sim um custo amazônico. Os 7 reitores do Norte, reitores e reitoras do Norte, nós nos reunimos, né, fizemos um estudo, cerca de 21% em média, o nosso custo é maior em relação às outras unidades da federação, as outras unidades da nossa rede, né? Fizemos um ofício, os 7 reitores e reitoras assinaram, mandamos para a CETEC, pontuando, né, essa nossa diferença, né? Gostaríamos que nós tivéssemos, os institutos do Norte tivessem também um aporte financeiro maior para cobrir esse custo amazônico que existe, né? Desse ofício que nós enviamos, fizemos reunião com o Getúlio, secretário da CETEC, com o Marcelo Breganholi, saiu a ideia de uma audiência com o ministro da Educação, o Camilo Santana, né? Nós já estamos nos articulando, provavelmente neste mês de outubro ainda, nós tenhamos uma audiência com o ministro Camilo Santana para falar não apenas do custo amazônico, mas vamos falar também da implementação do artigo 71 da Lei 8.112, né? Lá fala do adicional de penosidade, né? Adicional de fronteira, aquela coisa toda. Então, essa audiência com o ministro da Educação é para tratar exatamente do custo amazônico, mostrar para ele que nós temos um gasto maior, as nossas unidades têm um gasto maior, e trabalhar também, cobrar, né, a implementação desse artigo 71 da 8.112, para, de fato, implementar o adicional de penosidade e o adicional de fronteira em nossas instituições da região norte, né? Eu destaco aqui um trabalho bastante interessante entre os 7 reitores e reitoras da região norte, estamos bem articulados. Eu creio que com isso a gente ganha força, né, para conseguir de fato o que nós temos direito. Eu considero o custo amazônico um direito nosso, considero o adicional de fronteira, o adicional de penosidade, né, dada a nossa condição regional, um direito, né? Então vamos lutar por isso, né? Os servidores ganharão, a nossa instituição ganhará, né? No final todos ganharão com essas ações implementadas, né? Professor, nós já estamos no final do ano de 2023, já encerrando este ano. Eu queria saber um pouquinho quais são as projeções, né, orçamentárias para o ano de 2024. A projeção é uma expectativa muito grande, não é? Aqui eu faço um destaque à ação dos diretores e diretoras gerais do IFRO. Nós já fomos 3 vezes a Brasília, reunião com alguns ministérios, com parlamentares, em busca de orçamento para a nossa instituição,
sobretudo em 2024, né? Eu destaco aqui também um trabalho de toda a nossa equipe, tanto da reitoria como dos campi, em busca de emendas parlamentares dos deputados estaduais, deputados e deputadas estaduais. Nós já temos boas indicações, eu não tenho dúvidas de que nós começaremos 2024, tanto do ponto de vista orçamentário, emendas federais como emendas estaduais, né, com um aporte considerável para realizar as nossas ações institucionais. Além disso, além dessas ações, tanto da equipe na reitoria como dos diretores gerais que estão empenhados em buscar recursos, né, eu destaco aqui o trabalho que a PROAD está fazendo, sobretudo a DOF, com os TEDs, né, os termos de execução descentralizada. Hoje nós temos 25 TEDs em execução, né? Alguns TEDs estavam pendentes de prestação de conta, né? Conseguimos prestar contas, conseguimos executar essa ação sobretudo 3 TEDs estavam impedindo o recebimento de capital, né, de recurso de investimento. Conseguimos fazer a prestação de contas com a ajuda dos campi, das pró-reitorias, né, a PROAD conseguiu em tempo recorde, inclusive, essa prestação de contas e foram desbloqueados, só para se ter uma ideia, 8,5 milhões da instituição de investimento, conseguimos desbloquear a partir dessa prestação de contas, né. Hoje nós temos 14 TEDs em execução, né, 14 TEDs em execução, a execução de análise pela CETEC, e nós temos outros 15 TEDs em diligência, né, que nós estamos lutando desde 2015, algumas pendências, né, para regularizar a prestação de contas para que esses TEDs não bloqueiem ou não impeçam o nosso recebimento de recurso, né. Só para você ter uma ideia, Viviane, interessante destacar que o desbloqueio desse montante foi possível, né, empenhar 100% algumas obras que estavam em andamento, que estão em andamento na nossa instituição. Eu destaco aqui a obra de São Miguel do Guaporé, as 2 obras de Jaru, Cacoal, né, a obra de Ji-Paraná, né, e algumas outras obras, graças a essa prestação de contas que nós tivemos em tempo recorde, né, dos TEDs que estavam impedindo o recebimento desse recurso. Então, assim, muitas ações interessantes, necessárias, estão sendo implementadas com vistas a buscar cada vez mais recursos para a nossa instituição, né. O nosso grande objetivo é que, primeiro, nenhuma ação pare. Segundo, que outras ações, cada vez mais ações, sejam executadas, sejam implementadas com o objetivo de expandir a formação do nosso aluno, a atuação dos nossos servidores, docentes e tais, enfim, né? Então, é um esforço muito grande. Destaco aqui mais uma vez o apoio dos diretores e diretoras gerais, né, nessa busca por recursos, né? Eles entendem essa necessidade institucional do recurso para implementar e executar as ações, né? Então, professor, agora falando um pouquinho sobre a gestão, né? Logo no início da gestão foi implementado, né, a criação da Comissão da Mulher no âmbito institucional. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância dessa ação. A Comissão da Mulher é muito importante que nós destaquemos aqui. Foi uma pauta trazida pelo professor Adilson, diretor-geral do campus Cacoal, né? E foi uma demanda que ele recebeu lá de servidoras e servidoras, enfim. E nós criamos a Comissão da Mulher. Nós sabemos que a figura da mulher na sociedade, muitas vezes foi, no passado, subjugada, essa figura, e em alguma medida continua sendo subjugada, né? Não estou dizendo que a mulher é melhor ou pior do que o homem, não. Longe disso, longe dessa dualidade, não é? Mas o fato é que, secularmente, a mulher vem sendo, muitas vezes, diminuída no âmbito social, né? E nós não podemos, de maneira alguma, permitir, numa instituição como o IFRO, que é democrática, uma instituição de formação humana, que tenha diferenças, né? Então, a criação dessa Comissão da Mulher é para isso, né? Para ouvir as servidoras,
ouvir as alunas em suas demandas, em suas dificuldades, em seus desafios, né? E procurar amparar, né? Volto a frisar, não é contra ninguém, é em favor de uma parcela da sociedade institucional, né? Servidoras e alunas, né? Essa parcela precisa de um olhar especial, né? Esperamos que num futuro bem próximo, né, não precisemos de uma comissão da mulher, né? Esperamos que, de fato, a nossa sociedade, no ponto de vista institucional, todos sejam tratados de forma igualitária, todos sejam tratados de forma equânime, né? Que não haja diferenças. Não havendo diferenças, não vejo o porquê haver comissão disso ou daquilo, né? Mas hoje nós julgamos muito importante, necessária, a criação da Comissão da Mulher, com representação em cada campus. Todos os campi nós temos uma mulher representando essa comissão, né? Eu creio que é um passo muito positivo na nossa instituição. Outra ação que foi implementada na gestão foi a visita das equipes, né, e dos órgãos de correção do IFRO aos campi. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância dessa ação e como é que foi essas primeiras reuniões nas unidades. Então, nós temos, eu vou destacar aqui 3 comissões que estão rodando os campi, né? Estão indo aos campi, a reitoria também, né? Eu destaco aqui os setores de correição, como você perguntou, né? A ouvidoria, procuradoria jurídica, corregedoria e comissão de ética, né? Eu sempre digo que o objetivo institucional não vem de Foucault, né? Vigiar e punir, não pode ser assim, né? Nós somos uma instituição de formação humana, então nós precisamos orientar os servidores, orientar os alunos, né? Como proceder, né? Então, por isso que esses setores de correição, né? Volto a citá-los aqui, comissão de ética, corregedoria, ouvidoria da nossa instituição, e com apoio da Procuradoria Jurídica, né, a Janiana, assessora, e o Dr. Oswaldo, né, levando a nossa comunidade interna, alunos e servidores, informações sobre o nosso código de conduta, né, a 8.112, por exemplo, né. Eu creio que com essas orientações, né, com essas, vamos dizer, capacitações em loco, né, dos nossos setores de correição, teremos, num futuro bem próximo, espero, uma instituição melhor, uma instituição mais harmoniosa, né? Uma instituição em que todos possam nela trabalhar, servidores, e os alunos nela possam estudar de forma muito pacífica, harmoniosa, né? E eu destaco também a nossa equipe multidisciplinar da DGP, né, que já foi a vários campi, conversando com servidores, uma escuta ativa, né, objetivando exatamente isso, ouvir os nossos servidores, que eles falem sobre as suas demandas, os seus problemas, enfim, e a instituição procurando ajudá-los para que, mais uma vez, tenhamos um ambiente cada vez mais saudável, né? E a terceira comissão que eu destaco aqui, nós sabemos que a frota institucional é bastante grande, né? Nós temos veículos, nós temos implementos agrícolas e essa frota é bastante antiga, né? Então nós temos 2 servidores, né? Eu destaco aqui o Daniel, lá de Colorado, o Brás, também de Colorado. Eles se predispuseram a fazer esse trabalho, né? Estão passando em todos os campi, já foram a quase todos os campi, fazendo uma avaliação da nossa frota, uma avaliação dos nossos veículos, dos nossos implementos agrícolas, né? A partir dessa avaliação, nós vamos tomar uma decisão, né? Nós vamos desfazer do bem, nós vamos consertar, caso seja necessária a ação, nós vamos substituir essa frota, veículos e implementos agrícolas, enfim. Então eu considero essa ação muito importante, tendo em vista que a nossa frota é bastante antiga e precisa de fato de uma renovação, e essa renovação começa por uma análise técnica
uma análise técnica feita pelo Braz e pelo Daniel, né? Eu agradeço imensamente aqui o apoio deles. Ainda falando no âmbito da gestão, né, a gente percebeu que nos últimos colégios de dirigentes houve um esforço da gestão, né, em promover algumas capacitações, acho que a gente pode chamar assim, né, de capacitações, né, palestras, né, então os primeiros temas abordados foram gestão de conflito, a LGPD, a assessoria de comunicação também fez uma capacitação sobre redes sociais, então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre esse esforço dentro do Colégio de Dirigentes. Para responder a sua pergunta, eu trago aqui Guimarães Rosa, né? É no momento que ele disse que nós não somos completos, nós estamos em construção, né? Em outras palavras, ele disse que o ser humano não é completo, ele está em eterna construção. Então, eu destaco aqui, inclusive, o aceite dos diretores e diretoras gerais, né, que aceitaram essa nova configuração. Em todo o colégio de dirigentes, né, em toda a reunião do CODIR, nós tivemos até agora e continuaremos a ter uma formação, uma capacitação por causa disso. Nós somos incompletos, né? Como você bem disse, já houve uma capacitação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, um assunto extremamente relevante na atualidade, né, a LGPD, né, temos de implementá-la na nossa instituição. Também como usar as redes sociais. Nós sabemos que o grande público hoje, né, não só alunos, mas também parte dos servidores, esse grande público está nas redes sociais, então nós precisamos sim de uma capacitação, de uma orientação, como usar essas redes, né? O uso da rede social pelo gestor, seja da reitoria, seja no âmbito dos campi, é um uso institucional, né? Então, essas orientações são de fundamental importância, né? Para que erremos menos, para que haja uma melhor comunicação dos nossos gestores, né? E teremos agora, no último CODIR, Viviane, do ano, nós teremos uma capacitação sobre assédio, né? Já estamos contactando um profissional que escreveu, né, aquele Guia Lilás, né, escreveu sobre o assédio no âmbito nacional. O Guia Lilás que você faz referência é o Guia Lilás da CGU, que foi lançado esse ano. Exatamente. Então, a pessoa que compôs, que criou, né, membro da equipe que criou esse documento, vem nos ajudar a entender o que é assédio, o que não é assédio, né? E antes de levar essa pauta para os campi, para os nossos servidores e alunos, é de fundamental importância que os nossos gestores saibam, porque questões que envolvem, por exemplo, o assédio, chegam a eles num primeiro momento, né? Na gestão do campus. Então, é muito importante que tratemos não só a pauta do assédio, mas outras pautas relevantes com muita responsabilidade. Volto a frisar, com o objetivo fundante de tornar a nossa instituição cada vez mais saudável, cada vez mais harmoniosa, né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre as realizações, né, nas áreas finalísticas do IFRO, né? As áreas finalísticas seriam o ensino, a pesquisa e a extensão, então eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que foi realizado nessas áreas. Perfeito. É o tripé institucional, né, como costumamos dizer, né, ensino, pesquisa e extensão, né? Destaco aqui o trabalho da professora Sheila na Pró-Reitoria de Ensino e toda a sua equipe, o assessoramento aos campi, né, análise de PPCs, né? Nós teremos para o ano de 2024 novos cursos integrados, né, no campus São Miguel do Guaporé e no campus Zona Norte, inclusive onde estamos hoje aqui no estúdio gravando essa entrevista. Além disso, realização de eventos, né? Aí uma ação das 3 pró-reitorias finalísticas, né? O EMPEX, né? Com presença dos servidores ligados ao ensino, à pesquisa e à extensão nos campi, né? Eu destaco aí a realização do GIFEM, da etapa norte. Nós levamos uma delegação com 118 pessoas, entre alunos e servidores, né? E 103 alunos nessa delegação. Nossos alunos fizeram bonito, 24 deles
conseguiram êxito para a etapa nacional, né, que vai acontecer agora no final deste mês em Fortaleza, né, e realizamos o E-Líderes, né, o encontro de lideranças estudantis. E assim, foram quase 200 lideranças reunidas lá em Colorado. Aí eu destaco a ajuda, né, do Campus Colorado, do professor Anequini, da Mariana, todos os servidores que direto ou indiretamente ajudaram na realização do E-Líderes, né? Isso do ponto de vista do ensino, né? Além de outras realizações também necessárias para a nossa instituição. Na Pró-Reitoria de Pesquisa, os editais estão sendo lançados, né? Conseguimos, eu creio que um feito, o ciclo de projetos 2023, 2024 agora, o número de projetos aumentou de forma significativa, né? Comparando com o ciclo 22-23, que tínhamos 118, né? Agora nós temos 171 projetos. Então, um aumento aí de cerca de 40%, 44%, né, de projetos de iniciação científica, iniciação tecnológica, PIBIC, PIBIT, enfim, né, os editais, né, ligados à Propesp, principalmente. Então, eu parabenizo aqui a professora Xene, a nossa pró-reitora de pesquisa, toda a sua equipe, né? Além disso, começamos a jornada de capacitação, sobretudo para os servidores tais, que desejam criar e participar de projetos de pesquisa, escrever um projeto de pesquisa para concorrer aos editais de mestrado e doutorado, né, os cursos de mestrado e doutorado, né? Então, há muita coisa bacana, muita coisa interessante acontecendo na Pró-Reitoria de Pesquisa, né? Na Pró-Reitoria de Extensão, eu destaco aqui a reformulação, em alguma medida, e a criação dos macroprojetos, sobre os quais eu falei antes, né? Tínhamos 3 macroprojetos, hoje estamos com 12, né? E escrevendo outros 7 projetos, né? Eu destaco aqui a formação que foi realizada no programa Mulheres 1000, uma capacitação presencial, né, na reitoria. Então, destaco aqui o trabalho da pró-reitora de extensão, Fernanda, e toda a sua equipe. Interessante a sua pergunta, Viviane, sobre as áreas finalísticas, porque, por mais que existam diferenças e atuações específicas, né, o nosso propósito é cada vez mais integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão, né? Tanto no âmbito da reitoria como no âmbito dos campi também, né? Como eu disse anteriormente, nós temos um tripé formativo: a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, nós não podemos concebê-las de forma separada, né? Então, por mais desafiador que seja fazer essa integração, é importante que haja um esforço para que as atividades de ensino, pesquisa e extensão congreguem, dialoguem, e a partir desse diálogo, né, realizar cada vez mais ações para a formação do nosso aluno, né? Então, professor, a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo, e aí eu queria deixar esse espaço aberto, né, para que você faça suas considerações, algo que o senhor queira destacar nesses primeiros 100 dias de gestão. Olha, inicialmente eu destaco a atuação de toda a equipe, né? Eu posso garantir que eu vejo um esforço muito grande de toda a equipe, pró-reitores, pró-reitoras, diretores, diretoras, né? Uma motivação muito grande em fazer o melhor para a nossa instituição. E eu sempre digo isso, eu quero frisar, né? O nosso propósito aqui é entregar daqui quase 4 anos, né? Não faltam mais 4 anos para o término da gestão, entregar para o próximo gestor ou gestora, né, no âmbito da reitoria, uma instituição melhor, né? Uma instituição mais humanizada, uma instituição harmônica, né? Uma instituição maior e melhor do que nós temos hoje, né? E eu conto com o apoio de todos, né? Não se faz uma gestão, Viviane, só com a equipe de gestão, né? A gestão se faz em diálogo constante com os servidores, servidoras e alunos. Por isso que nós, desde o primeiro dia de gestão, começamos com as reuniões. A maior parte delas no formato online, mas um contato direto com servidores e alunos, né? Você me deixou falar, então eu vou falar um pouquinho mais, tá?
professor. Fica à vontade. Nessa reta final da nossa entrevista. Eu destaco aqui e faço um agradecimento muito especial aos diretores, né, diretores e diretoras dos campi, né, alguns reconduzidos ao cargo, outros iniciando agora, né, a gestão. Professor Anequine, de Colorado, né, tem sido um grande parceiro, professor Rodrigo, lá de Vilhena, professor Adilson, de Cacoal, Letícia, de Ji-Paraná, professor Mauro, lá de São Miguel do Guaporé, né, professor Renato, de Jaru, professor Aloir, que agora está à frente do campus Ariquemes, né, um grande parceiro, Leonardo Leocádio, aqui do campus Calama, Jefferson, aqui do campus Zona Norte, Elaine, do campus Guajará-Mirim, né? Estamos em constante articulação. Para quê? Para, primeiro, conhecer as demandas que vêm dos campi, e essas demandas passadas não só pelos servidores ou alunos, mas também trazidas pelos diretores e diretoras gerais, e em diálogo constante procurar resolver essas demandas, né? E assim, eu sempre falo com a nossa equipe, não olhemos para os problemas. Os problemas estão lá, estão postos, as demandas estão lá. Vamos procurar soluções, né? Às vezes as pessoas ficam sapateando em cima do problema e muitas não conseguem ver as possíveis soluções. O nosso propósito na gestão é isso. O problema está posto, vamos buscar a solução para eles, né? As demandas estão postas, vamos buscar soluções para elas, né? E a gente faz isso com muita tranquilidade, dialogando com todos, né? E o papel dos diretores e diretoras gerais está sendo fantástico, né? Um papel assim de fato de confiança, de parceria, e eu não tenho dúvida de que, assim como nesses 100 dias está dando muito certo, né? Os resultados vão começar a chegar agora, teremos dentro em breve uma instituição cada vez melhor, né? E eu destaco também o nosso processo seletivo, né? Para encerrar essa parte final aqui, nós temos neste ano 3.466 vagas para os cursos presenciais. Eu destaco aqui um esforço muito grande da Carla, nossa coordenadora, da Ascom também, né? Agradeço em seu nome toda a equipe da Ascom, né? Fizemos o lançamento no último dia 6, o lançamento do processo seletivo, da contagem regressiva para o nosso processo seletivo, né? Dia 6 de outubro, porque dia 6 de novembro nós teremos o início das inscrições, né? E agora eu faço um apelo, um pedido mesmo, um apelo a todos os servidores e servidoras, alunos e alunas do Instituto Federal de Rondônia, né? Eu destaco, já disse isso para os diretores gerais, nós precisamos atingir a 3 públicos básicos, né? Neste primeiro momento, o público das redes sociais, né? É um público imenso, né? Os jovens, adolescentes que intentam estudar na instituição precisam saber sobre a nossa instituição, então eu peço o apoio de todos aí para partilhar as nossas postagens, né? Para que o grande público das redes sociais, esse grande público conheça o IFRO e, em conhecendo a nossa instituição, possa participar do nosso processo seletivo e, quem sabe, estudar na nossa instituição, né? Depois eu peço também um apoio para conseguirmos chegar às pessoas que estão nas regiões centrais dos municípios, né? Que é talvez um desafio menor, né? Essas pessoas estão em contato com servidores, com alunos, enfim, nas regiões centrais. E o nosso grande desafio, o terceiro espaço, o terceiro público que nós precisamos alcançar são as pessoas mais distantes da nossa instituição. São aquelas pessoas que muitas vezes a inclusão digital ainda não chegou, né? Ter um celular ou conectado ou não à internet não quer dizer que a pessoa foi incluída digitalmente, né? Então, um grande desafio nosso, conversamos isso com os diretores e diretoras gerais, é chegar a essas comunidades cada vez mais distantes, né? Eu creio que, se conseguirmos chegar a esses 3 públicos, nós teremos um processo seletivo 2023/2024 recorde na nossa instituição, né? E eu não tenho dúvidas de que, se conseguirmos chegar a esse terceiro público, o público mais distante da instituição,
as comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, né, extrativistas, essas pessoas que ainda não foram atingidas pela inclusão digital, né, se nós conseguirmos atingir esse público, a instituição dará um salto muito grande do ponto de vista inclusivo, né? A rede federal foi criada para atender as pessoas que mais precisam de uma formação de qualidade, né? E muitas vezes nós não conseguimos chegar até essas pessoas. E às vezes temos uma reflexão errônea. Mas são elas, nós estamos aqui, são elas que precisam nos procurar. Não. Algumas pessoas com dificuldades financeiras, sociais extremas, não conseguem. Então, compete a nós, sim, né? Nós precisamos chegar até essas pessoas, né? Repito, para que tenhamos uma instituição cada vez mais inclusiva, uma instituição cada vez mais cumprindo o seu papel social, né? Quando falamos que a educação transforma vidas, a educação transforma vidas dessas pessoas que mais precisam que suas vidas sejam transformadas, do ponto de vista social, econômico, não é? Do ponto de vista da busca pela qualificação, né? Então, resumindo, eu faço um apelo, um pedido, um apelo mesmo a todos e a todas, que tenhamos um processo seletivo expansivo e expressivo, né, do ponto de vista da publicidade. Como eu disse, dia 6 de outubro agora lançamos a contagem regressiva e no dia 6 de novembro o início das inscrições. Precisamos fazer com que essa mensagem institucional chegue ao maior número de pessoas, né? E assim, é lamentável quando nós ouvimos algumas pessoas dizendo, perguntando quando é que paga para estudar na instituição. O problema não está nessas pessoas perguntarem isso, o problema está em nós, institucionalmente falando, que não conseguimos ainda mostrar para essas pessoas que aqui é uma instituição pública, gratuita, de qualidade. Então, nós precisamos levar essa mensagem institucional para além dela mesma, né? Para além de nós mesmos, né? Nós vamos sobreviver institucionalmente quando nós conseguimos atingir a esses públicos, esses espaços sociais. O espaço das redes, os espaços centrais em que as pessoas ali que estão em contato conosco cotidianamente têm, e os espaços em que as pessoas que mais precisam de uma formação de qualidade estão, né? Nesses espaços em que talvez o poder público ainda não tenha chegado. O IFRO precisa chegar a essas pessoas. Então eu peço a ajuda de todos e todas para que tenhamos uma publicidade institucional reta, uma comunicação institucional que consiga, de fato, mostrar quem nós somos, o que é a instituição e o que ela pode fazer, né, na vida das pessoas, né? Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade, espero que seja a primeira entrevista de muitas outras, né? Há muitas coisas bacanas, muitas coisas legais acontecendo em nossa instituição, com o apoio de muitos servidores, muitos alunos, tais, docentes e alunos dos campi, e é muito importante que essa comunicação no âmbito da reitoria para os campi, dos campi para a reitoria, essa comunicação aconteça de forma mais frequente, né? Nós estamos numa instituição pública e nós precisamos prestar contas à sociedade das nossas ações, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Tá? Eu que agradeço, professor Moisés, e aí eu já também gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram, né, até aqui com a gente, nessa primeira conversa com o reitor. A gente sabe que a sua agenda é bem cheia, então muito obrigada. É bem apertada, então muito obrigado pela disponibilidade de tempo de estar conosco. Então, a gente encerra por aqui a nossa primeira conversa com o reitor, e espero que seja a primeira de muitas, professor, e aí fica o convite para que vocês acessem o nosso site, portal.ifro.edu.br. Fique ligado nas nossas notícias. Também acesse as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, e a nossa gratidão até aqui por você ter ficado com a nossa entrevista. Então, até a próxima.